Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita de hoje. Em pauta, no nosso tema livre, a humildade de rainhas e princesas, e também algumas muito orgulhosas. E o Espiritismo responde à dúvida de uma mãe que não sabe se deve ou não procurar um centro espírita para tentar a cura de um filho doente. Nós temos ainda a nossa frase da semana, e eu queria, antes de nós seguirmos em frente, apenas avisar o seguinte: nosso programa, além desse dia e horário que você está acompanhando agora, e as reprises semanais, ele pode ser acessado pela internet, em www.cwbtv.net, nestes mesmos dias e horários. Além disso, se você perdeu algum dos programas ou gostaria de rever qualquer deles, você pode acessar através do site da ADE Paraná, www.adepr.org.br. Clica em Programa Diálogo Espírita e você terá disponível a relação de todos os links de todos os nossos cerca de 80 programas que já foram ao ar. Então você pode escolher o programa e acessar diretamente do YouTube, ok? E também você pode acessar através do Face da ADE Paraná, que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo. Então, a partir de agora, mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, estou aqui na companhia do Gilberto Luiz Tomasi e da Rose Heidmann para discutirmos aqui nosso tema livre, aquilo que os Espíritos consideram no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, como uma das grandes chagas morais do ser humano, que é o orgulho, ao lado do egoísmo. Está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. E pegando de exemplo algumas pessoas que possuem o título de nobreza, especialmente rainhas e princesas. Nós temos alguns bons exemplos aqui, né? Então eu queria lembrar para vocês aqui e para o nosso telespectador o seguinte: se você está pensando, quando a gente está falando aqui de rainhas e princesas, aquela conotação de trono, de luxo, da figura até muito respeitável, veneranda da Rainha Elizabeth, esqueça. Nós estamos falando aqui de pessoas que vivem de uma maneira comum, como se fosse o nosso cotidiano das pessoas comuns. Nós estamos falando mais aqui especificamente da Rainha Letícia, por exemplo, ou Letícia, que é uma argentina, casada com o recém-entronado o rei Filipe VI da Espanha. Ela foi fotografada, por exemplo, recentemente, de jeans rasgado, que está na moda, né? Camiseta e tênis. E também a princesa Vitória da Suécia. Nós vamos falar da mãe dela já em seguida. Fotografada também de tênis de skatista, levando o filho para a escola, juntamente com o marido, em roupas absolutamente esportivas. Alguma coisa que vocês gostariam de colocar já nesse primeiro momento? O Wilson, Rose, prezados amigos, o que chama a atenção que essas rainhas que você citou não nasceram na nobreza. Elas foram envolvidas de certa forma na nobreza, ou porque casaram com reis, futuros reis. Então talvez isso já dê também essa conotação de um pouco mais simplicidade, de mudar esse ambiente um pouco mais pomposo de reis e rainhas, né? Pois é isso. E qual é o contributo que essas pessoas, assim, no primeiro momento a gente pode pensar de lição, de despojamento, de comportamento. Legal, né? Para analisar orgulho e humildade alheia, a gente já faz uma autoanálise. Já fala pouco. Mas o que a gente nota, né? Realmente você tem alguma razão, sabe? A pessoa que tem a lembrança próxima de uma vida mais limitada, mais simples, está mais preparada normalmente
para não ligar tanto para o luxo. Mas isso não é regra. Quem é que se comporta mal com a riqueza e o poder, às vezes? É o chamado novo rico, né? Aquele que se deslumbra pela situação. Então, a aquisição do espírito, o equilíbrio que ele conquistou é que vai determinar como é que ele vai usar as facilidades ou dificuldades que ele tem agora. Eu penso isso. São aquisições espirituais já. Eu queria incluir nesse rol aí que eu citei a duquesa, a Kate Middleton, Também. a esposa do príncipe William. E já vinha lá com a Que Lady Di também. Também da Di, mas a Di ainda era mais dada a luxos, né? a um pouco mais de luxo. Essa aqui é simplesinha toda a vida, né? O comportamento dela é todo, por isso que ela cria ela faz essa aproximação com o povo, e o povo cria tanta admiração, tanto respeito. Eu só né? quero abrir um parênteses aqui, discordando um pouquinho da Rose, me não permita. faça isso. Não, porque veja, eu entendo que nós não podemos colocar de forma assim enfática que tudo provém do Espírito. Tá, eu acho que é muita coisa a gente aqui que procura mesmo, em termos de orgulho, de vaidade, de querer se apresentar de forma diferente, né? Pode ter alguma coisa advinda com o Espírito? Pode, mas é como você falou, o novo rico, ele procura isso, então talvez o Espírito até nem esteja querendo, mas a própria pessoa encarnada num mundo hostil como esse, onde a mídia que dita a moda, faz com que ele entre num ambiente que lhe é favorável, conveniente. É que nós somos espíritos, né? Nós temos um corpo transitório. Então, tudo que nós escolhemos decorre dos desejos, das afinidades, das aspirações. Então, as nossas qualidades dessa encarnação são espirituais também, ainda que adquiridas recentemente. A vocação, né, para o luxo, ou gostar das coisas bonitas, não digo a vocação para o luxo, gostar das coisas bonitas não é ruim. Ruim é ser indiferente à necessidade alheia. Com isso, ser orgulhoso, usar mal, né? Isso é ruim. A gente vai ver aí na sequência, mas a gente vai poder aprofundar esses aspectos aí. Agora tem uma outra pessoa que eu gostaria de citar aqui, que é a Rainha Silvia, justamente a mãe da Princesa Vitória, aquela do tênis de skatista aí. A Rainha Silvia, para quem não sabe, é nascida na Alemanha, filha de alemão e uma brasileira, né? E é mãe da Vitória. Em 1996, ela fundou o Lar da Silvia, tem um outro nome lá em sueco, né? Em alemão. Queremos ouvir em sueco. E até pouco tempo, ela esteve agora, deu uma entrevista numa revista brasileira, que ela até pouco tempo ela ia para essa instituição, para o Lar da Silvia, de bicicleta. Começa por aí, né? E participava diretamente nas atividades de atendimento. Esse Lar da Silva trabalha com pessoas senis, né? Nossa, que belo exemplo. Com demência, porque a mãe dela foi vítima de Alzheimer. Nossa. Então ela teve essa experiência dentro de casa e ela resolveu ajudar outras pessoas, não só economicamente, mas também... Então vejam que exemplo bonito, né? Pessoal, né? Trabalho pessoal. Exatamente. E ela, no mesmo ano, ela fundou uma outra instituição chamada Childhood, para atendimento de crianças que sofreram abusos sexuais. Inclusive, quando ela esteve aqui no Brasil em 2005, já na época, né, havia uma ONG, e ela tinha, naquela época, 60 projetos só aqui no Brasil. Nossa. Em 16 estados, e atendia 670 mil pessoas, entre beneficiados, né, aliás, de beneficiados, entre crianças, familiares e capacitação profissional. Então veja que trabalho bonito, né? Ela atribui também a modernidade da monarquia sueca ao trabalho do marido, né, do rei Carlos Gustavo. Já mostra também e por ela ter sido tradutora do cerimonial da Olimpíada de Munique, em 1976. Então é o que você colocou ali, que é uma emergente, ou o novo rico dela, né? Quer dizer, ela não nasceu em berço de ouro, ela não nasceu dentro de castelo. Ela tinha uma outra atividade. Agora, né? Se ela tivesse nascido, né, do berço de ouro, como acontece, e ainda desse exemplo, tem muita gente assim, tem um duplo valor, porque a pessoa não tem a lembrança recente de ter passado a limitação, a dificuldade, uma vida comum, e mesmo assim é voltada para as questões sociais. É um despertamento da alma. E aí, veja só, como tem pessoas que usam bem o poder, nós já falamos aqui do talento do poder, do talento do dinheiro, entre outros, né? Veja como é importante ser bem usado, quando a pessoa
quer, tem disponibilidade para isso, evidentemente a sua índole, o seu caráter cria esse tipo de tendência. O que a Rainha Silvia disse? Diz que a grande vantagem de ser rainha é poder chamar a atenção para os problemas sociais importantes. Nossa. Então ela chama para si a responsabilidade. Isso é muito bonito. Né? Ela aproveita essa abrangência que ela tem, né? É Essa um exemplo para visibilidade nós, que ela né? tem. Se nós usarmos todas as oportunidades que nós tivermos para tentarmos voltar os recursos nossos e alheios para o atendimento das questões sociais, o mundo muda. Até porque o orgulhoso ele vive numa atmosfera falsa nas questões sociais e econômicas também. Então, deixando esse orgulho de lado, ela pode trabalhar bem melhor nesses aspectos sociais que o Wilson acabou de citar. É por isso que eu digo, logicamente que o espírito já vem com essa índole e tal, mas às vezes ele é aqui mesmo, ele percebe essa necessidade, independentemente até de entender o que seja um mundo espiritual, que às vezes espírita não é. Não precisa mas ser. então, tem as duas situações que encaixadas se desenvolvem melhor. Diz que o espiritismo, o conhecimento da vida anterior, veio para nós, que somos mais difíceis, né? Que os bons nem precisam. Verdade. E a gente vê com isso, né, Rosa e Gilberto, que o quanto é importante, agora tirando um pouquinho do ambiente da nobreza, mas das pessoas famosas de modo geral. Quanto pesa a opinião delas, as atitudes dela como exemplo para a sociedade. É por isso que nas redes sociais, ou na televisão, na mídia de modo geral, toda vez que um famoso faz um apelo em favor de um projeto de crianças ou de idosos no combate a uma doença. Teve essa história agora de tomar banho de balde de gelo e tal. Por que pegou? Porque algumas pessoas famosas, apesar que quem começou isso não era conhecido, até por sinal teve um detalhe que ele desencarnou, morreu afogado recentemente, né? Parece um karma, né? A gente podia até analisar essa situação, que situação interessante é essa. Mas, afora isso, normalmente quando essa mobilização, né, como de uma pessoa famosa em favor de um projeto bom, como pega, todo mundo acompanha. Meus amigos, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida para continuar debatendo esse assunto de hoje. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Peça e Receba é o título de um dos mais recentes lançamentos da editora M, de Capivari, São Paulo. De autoria do paranaense José Lázaro Boberg, o livro demonstra que qualquer sonho, se perseguido e trabalhado, pode se tornar realidade. Mas adverte que tais realizações ocorrem tanto para os desejos do bem como do mal. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Amigos, nós estamos voltando com o nosso tema livre de hoje, falando sobre bons exemplos de rainhas e princesas em relação à humildade em particular, né? Quando nós falamos aqui de orgulho,
que deve ser combatido, limitado, controlado, disciplinado. Evidentemente que nós não estamos falando daquele orgulho que às vezes as pessoas dizem, eu me orgulho do meu filho por aquilo que ele é, pelo que ele faz, porque é uma grande pessoa. Satisfação legítima, né? A satisfação legítima, ou do nascimento de um neto, da conquista, uma conquista pessoal importante. Estamos falando daquele orgulho realmente mais preponderante, mais ostensivo e muitas vezes gratuito, que às vezes é imerecido. E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês aqui. Existe um primeiro grupo de pessoas que são pessoas que às vezes nem têm do que se orgulhar. São pessoas que vivem de aparências, de faz de conta, né? Arrogantes, presunçosos, que às vezes pisam nos semelhantes. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Eu entendo que é bastante perigoso, tá? Essa situação de você não ter e querer ser orgulhoso para tentar mostrar aos outros que você tem. Tá? Porque você não faz nada para em busca daquilo que você acha que necessita para se comparar aos outros. Então você vive numa ilusão total. Porque se você pelo menos faz por merecer e depois se torna orgulhoso, é outra coisa, mas você foi em busca. Então aí é um pouco de acomodação. Orgulho em cima da acomodação. Aparentar o que não é por ser acomodado e não ir em busca daquilo que ele acha que ele precisa. O que acontece, né, com quem está nessa situação? A pessoa é prisioneira. Ela não vive a própria vida. Exatamente. Ela vive em função dos outros. Ela é prisioneira da opinião alheia. É uma vida frágil. A verdadeira humildade não é não ter satisfação pessoal pelas conquistas. Pelo contrário, exige autoestima, amor próprio. Nós temos que nos considerar muito valiosos. Nós temos que saber que os outros também são. E a pessoa que vive prisioneira, querendo a admiração alheia, é uma pessoa frágil emocionalmente. Ela não vive integralmente a sua vida. Ela vive em função das opiniões dos outros, que são frágeis, que mudam. E há um segundo grupo, né, Gilberto Rose, que é aquelas pessoas que até têm motivos, têm posses, são bonitas, às vezes têm fama, mas são pessoas que se comportam assim como a rainha Silvia, como essas que nós falamos no início. Pessoas simples, que não fazem essa ostentação. Né? E é um terceiro grupo também, já para a gente avançar, que são de pessoas, essas sim, elas se orgulham do que têm. Segundo o Gilberto, elas talvez sejam menos, não sei, a gente não está aqui também para fazer julgamentos, mas o fato é que elas possuem e se orgulham muito disso aí, né? Ficam acima dos outros. E o que eu coloco para vocês, duas imagens apenas, para servir de pretexto para o comentário de vocês. Quando esse tipo de pessoa morre, ela, embora possa até construir um grande mausoléu no cemitério, o corpo dela vai apodrecer igual. Nada melhor do que aquele que não tinha nada. E um cidadão que depois, em memória, recebe um busto numa praça pública, só se justifica isso aí se realmente ele tiver que ele tenha tido mérito, que ele tenha feito algo de bom para o bem comum. Caso contrário, também não adianta nada. Veja bem, o que o Espiritismo nos ensina, né? Que nós somos espíritos imortais, temos muitas experiências. O que hoje é poderoso foi pobre e teve dificuldades grandes em outra existência. As experiências, elas variam conforme a necessidade evolutiva de cada um. Ostentar para impressionar o outro é uma fragilidade, porque um dia aquela ostentação, aquela aparência, que é uma máscara, quebra. Ter orgulho legítimo daquilo que se conquistou com o trabalho, com a capacidade, é ótimo, é maravilhoso, tem que ter mesmo. Só não pode usar isso para diminuir o outro, para oprimir o outro que não teve a mesma oportunidade. Se a pessoa usa o talento que tem, a conquista que tem para auxiliar o progresso, como a rainha Silvia, isso é fantástico. Existe o caso também desses mais presunçosos, orgulhosos que têm, até talvez pelo seu esforço, tudo bem, mas que entendem que assim como ele conseguiu, o outro também é obrigado a ir em busca, mas esquece que são situações diferentes às vezes. A capacidade que eu posso ter em busca de alguma coisa, o outro pode não ter. Existem as limitações de cada espírito e ele não sabe lidar com aquilo que ele tem e olha realmente de cima para baixo, dando a entender, olha, se vira, não tenho nada com isso, isso aqui é meu, vou fazer o que eu bem entender. Tem essa dificuldade de ver essa realidade das limitações de cada espírito, né? E existe finalmente um quarto grupo, né, que são um grupo especial, digamos assim, né? São pessoas tipo Francisco de Assis, o Siddhartha Gautama, Buda, né, são príncipes,
o Francisco de Assis não, mas era o pai dele, era um rico comerciante, né, mercador, e o Buda, que era príncipe lá no Oriente, e eles largam tudo para se dedicar, humanistas, né, à vida humanitária, aos pobres, a pregar o bem, servir de exemplo, etc. Chico Xavier, no Brasil, assim, de pessoas conhecidas, existem muitos anônimos, mas de pessoas conhecidas... Escolher a riqueza real, eu acho que Chico Xavier é incomparável. Ele poderia ter e nunca teve, nunca quis ter. Tudo que ele ganhou, ele se desprendia, ele dava, passava adiante, não ficou com nada, né? E nós temos ainda um exemplo mais recente que eu gostaria de incluir aqui, que é o Antônio Emílio de Moraes. Desencarnou agora, há cerca de poucos dias, poucas semanas, e que também é uma pessoa dona de um verdadeiro império econômico, industrial, de grande poder, e que era de uma simplicidade de toda a prova. Andava com os ternos até meio amarrotados, dirigia o próprio automóvel, dispensava a segurança, nunca quis luxo, fazia o mínimo possível, podia, e não queria, né? Então é esse tipo da pessoa que mostra que ele é humilde verdadeiramente por dentro. Agora eu gostaria, para a gente encerrar, eu fazer uma menção aqui, rapidamente, sobre 3 trechos das obras básicas em relação a esse assunto. O primeiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma comunicação assinada por uma rainha, por uma rainha da França. E ela diz o seguinte, meu reino não é deste mundo, o orgulho me perdeu sobre a terra. O que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ali ser recebida como soberana, vi muitos acima de mim. Homens que eu acreditava bem pequenos e que eu desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Compreendi a esterilidade das honras e grandezas. Essa é uma comunicação de um espírito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec presidia. A segunda está na obra O Céu e o Inferno, também de um espírito chamado Lisbeth, que vivera na Rússia 50 anos antes. E ela diz o seguinte: fui de elevada condição social, possuía tudo que os homens acham que é felicidade. Rica fui egoísta, bela fui vaidosa, indiferente fui desleal, nobre fui ambiciosa, esmagava com meu prestígio, pisava os que se achassem sob os meus pés. O orgulho enlaça com cadeias de bronze, é a saída de 100 cabeças. Esse demônio que se oculta no coração penetra em nossas veias, absorve-nos, só vejo o sofrimento. E a terceira, também da mesma obra, de uma rainha de um reino antigo da Índia, a rainha de Udi, né? Entre o Ganges e o Himalaia. Ela havia morrido na França em 1858. E ela diz o seguinte: era uma rainha, nem todos dobravam os joelhos diante de mim. Ela se refere aos funerais dela, porque ela assistiu. Meu sangue reinará, não pode confundir-se da multidão. Eu tenho direito a elas, as honrarias. Continuo a ser rainha, que me mandem escravos para me servir. Parece que não se preocupam comigo aqui. Devo ter sido sempre rainha, forçaram-me a vir. Pensas que me teria dignado a responder? E ela dela se dirige a Kardec. O que és comparado comigo? Fica sabendo que se fala de outro modo às rainhas. Continua a ser bela quanto era. Vejam, só para fechar, Rosa e Gilberto, como duas caíram na real, digamos assim, depois de desencarnar. E uma se mantinha, porque tinha desencarnado um pouquinho de tempo antes, uns 2, 3 anos antes. Então ela se mantinha impertigada, nariz empinado. Tá? Orgulho é uma prisão, né? Temos que cuidar nós, né, de não nos tornarmos críticos dos outros. Termos paciência, sabendo que cada um está no seu processo evolutivo e que nós temos que vigiar muito para não nos sentirmos nunca superiores aos nossos irmãos. Mas valorizarmos o que temos de bom. E essas pessoas orgulhosas vão sofrer bastante lá na vida espiritual. E quando retornar vão ter experiências para ver o outro lado da moeda. Meus irmãos, nosso tempo está esgotado. Segue nosso programa. Fique conosco. No
Espiritismo Responde de hoje, nós temos uma questão enviada por uma mãezinha muito difícil. Ela nos pergunta o seguinte: meu filho vive doente, não consigo achar a cura. Adianta procurar um centro espírita? Vou conseguir curá-lo? Ela ainda coloca: mas a medicina não existe para isso? E se houver charlatanismo aonde eu for? Como saber que tipo de ajuda buscar? Em primeiro lugar, nós entendemos, né, a dimensão da luta de uma mãe buscando equilíbrio à saúde para o filho. É uma situação realmente difícil. Claro que a medicina existe para nos ajudar na cura do corpo. Todos os tratamentos possíveis, razoáveis, têm que ser buscados. Temos que buscar o diagnóstico, aplicar a medicação. Deus nos manda ajuda de todas as formas. Os missionários da ciência, da medicina estão aí. Buscar o auxílio daqueles médicos verdadeiramente cristãos, que se interessem pelo bem-estar do paciente, é a primeira providência a adotar. O Espiritismo nos ensina, porém, que nós não somos só corpo. Nós somos alma, espírito, habitando provisoriamente um corpo, e perispírito, corpo espiritual. Muitas vezes, as nossas doenças, o desequilíbrio orgânico, elas têm causas complexas. O Espiritismo nos ensina que as causas das doenças podem ser puramente físicas. Um excesso de alimentação, um esforço excessivo, que logo se resolve. Às vezes podem ser o que alguns doutrinadores classificam como doenças simbióticas ou adquiridas. Afinizamos-nos temporariamente com faixas espirituais negativas e adquirimos desequilíbrios. Temos rompantes de cólera, de raiva e nos desequilibramos. Mas muitas vezes as nossas doenças podem ser espirituais, podem ser de longo prazo. Todo abuso que nós cometemos contra o equilíbrio da vida se registra em nosso perispírito, desequilibrando a nossa matriz energética. Nosso filho é um espírito antigo. Ele traz seus próprios compromissos de outras vidas, se não dessa, em que nós nos comprometemos a ajudá-lo. O Espiritismo pode ajudar, sim. Nem sempre com a cura total, porque faz parte do processo de evolução daquela alma, mas com o reequilíbrio das energias. Nós podemos buscar ajuda numa casa espírita séria. E como é que nós vamos saber qual é a séria? Aquela em que as pessoas sejam desinteressadas, não adotem ritos, não aceitem presentes, não cobrem nenhum valor, desinteressadamente busquem auxiliar. Essa ajuda pode ser dada pelo passe, pela água fluida, que são ajudas externas que reequilibram a energia do nosso filho. Mas para que ele se equilibre definitivamente, é preciso mudar nele a causa desse desequilíbrio orgânico, equilibrar as forças da sua alma. E isso se consegue como? Incorporando à sua vida desde cedo os valores morais necessários, pela frequência infância espírita, mocidade espírita, culto do evangelho no lar, o nosso exemplo no lar de equilíbrio, de serenidade, de perseverança para buscar as soluções, mas de entendimento de que nosso filho é um espírito antigo que nos foi confiado, mas que o seu processo de doença não é castigo, é reequilíbrio da energia que foi perturbada no passado para que ele se cure mais rápido, para que ele seja um espírito feliz, pleno, integrado à vida, completo nas suas possibilidades.